Você vê, é a primeira vez que eu tô falando isso sobre o Rambo. Imagina, eu sou o tipo de cara que aguenta o tranco dessas coisas. Ah, com certeza. Sabe? Então, por exemplo... Recentemente, no podcast do Vilela, Caio Coppola comentou sobre os ataques que recebeu após seu debate com Kim Kataguiri, do MBL, que ocorreu em 2021, com mediação do apresentador Paulo Matias. Na época, um trecho do debate, em que Coppola compara Bolsonaro ao personagem Rambo, viralizou rapidamente nas redes sociais, gerando uma onda de críticas e ataques. Ainda que tudo que você falou fosse verdade, ainda que fosse, não é, ainda que fosse verdade, não chegaria aos pés do mal que seria a volta do lulopetismo para o Brasil. Você tem, se for para falar, sei lá, numa metáfora em cinema, Bolsonaro é tipo um Rambo. Ele tá lá na selva, é um sobrevivente, arranja confusão com cada um que cruza o seu caminho. O Lula é o poderoso chefão. Ele não move um músculo. Se ele tem problema na justiça, ele liga para a turma dele na justiça. A imprensa cuida de fazer as coisas. Na classe média, ele recorre ao PSOL. E tem um monte de gente fazendo trabalho sujo pro Lula, inclusive o MBL, que fica aqui desgastando o governo e desgastando pessoas que são da direita e que não pensam estritamente como o MBL. É assim que funciona. Já no podcast, ele explicou, pela primeira vez, o que quis dizer exatamente com essa alusão. Quando você falou do Rambo lá, talvez pegaram no seu pé lá. Então, mas aquilo é uma descontextualização. Porque o que acontece? Eu tava fazendo uma alusão muito mais ampla. Eu tava comparando, eu falei o seguinte, o Lula tá pro poderoso chefão, como o Bolsonaro tá pro Rambo. É, na verdade, uma crítica. Nem sabia que você tinha comparado o poderoso chefão com o Lula. Porque você só viu o corte. E aí o que acontece? Quem fez o corte? É quem tava disputando, vamos dizer assim... A narrativa. Que eram pessoas que não estão interessadas, na verdade, que tinham um projeto político. Então o que eu disse? O Lula é o poderoso chefão. Ele não move um músculo e as coisas acontecem. O Bolsonaro, por que ele parecia o Rambo dentro dessa analogia? Quem é o Rambo? Ele é antissistema. Ele é sozinho e ele é um sobrevivente. Ora, não significa que seja um elogio. Se você gosta do Rambo ou não, tem gente que gosta do poderoso chefão. Mas na verdade o Rambo é um anti-herói. É um anti-herói, não é? Agora faz muito mais sentido a comparação, né? Principalmente quando do outro lado você tem, em contraposição ao poderoso chefão. O Rambo é um exército de um homem só. O poderoso chefão, ele não... Depende de qual Rambo, se é do primeiro filme. É verdade. Não é? O Rambo do primeiro filme é totalmente diferente dos outros Rambos, né? Eu tava pensando no primeiro. Mas aí os caras colocaram isso como se fosse uma idolatria, né? Mas são grandes mau caráteres e aí... a queda na votação das pessoas e assim, a desconstrução pública que essas pessoas tiveram já é consolo pra mim. A verdade sempre prevalece, irmão. Você vê, é a primeira vez que eu tô falando isso sobre o Rambo. Imagina, eu sou o tipo de cara que aguenta o tranco dessas coisas. Ah, com certeza. Sabe? Então, por exemplo, você falou do momento mais difícil da minha carreira. Imagina que foi um negócio, uma criancice dessa de Rambo e tal, corte sem contexto. Você é um cara muito calmo pelo que bate em você. Eu admiro pra caramba. Cara, você mencionou essa turma do Rambo. Eu lembro que eles escalavam os youtubers deles. Não é só isso. Quinta, sexta, sábado, domingo. O lance da música. Cada dia era um falando mal. Não, e monetizando em cima disso. O lance da música também pra diminuir. Sim. Por isso que eu te falo. Precisa de estômago mesmo, cara. Cara, aquela poesia famosa, né? Aqueles que estão atravancando meu caminho, eles passarão, eu passarei. Você segue cantando na boa. Mas se você tem convicção de que você tá no norte moral certo, que você tem uma rede de apoio de pessoas que te amam. Assim, essa turma do Rambo, todos eles tinham uma ambição política desmedida. Eles topavam sacrificar o país em nome de poder. Tanto que eles advogaram pelo voto nulo. Que pessoa em sã consciência de direita que defende voto nulo em 2022, pessoal? Olha o que a gente tá vendo aqui. Sabe? Então, assim, essa turma, a história vai cuidar deles. Sabe? Então, assim, você ficar também dando atenção pra isso, alimentando isso. Isso nunca foi de bater boca na rede social? Não, e todas as vezes que eu abri a sessão eu me arrependi. Não vale a pena. Eu também já fui. Hoje em dia eu... Não, assim, eu devo ter aberto 2 exceções, sabe? E aí no final das contas você dá palanque, você se envolve, sabe? Essas são pessoas de outra categoria, de outra prateleira. Deixa eles lá com a galera deles, com a energia deles, com a frequência deles, sabe?